mandou um abraço para vocês, nosso diretor. Infelizmente, ele teve contratempo e não consegue vir hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é mais uma edição do ICEI Talks, né? Esse bate-papo que a gente tem sobre tecnologia, sobre como a tecnologia está sendo aplicada nos mais diversos campos, né? E a gente sempre traz pessoas muito envolvidas com esses temas. Hoje a gente vai bater um papo com o Fernando Cascais, da DTI, com o Fernando Souza, que atua na VLI, mas também tem uma atuação aqui na PUC Minas, com cursos voltados para essa área, né, de Agile Coach, de agilidade, né? A DTI é um grande parceiro da PUC Minas em diversas ações e também uma referência em termos de agilismo. Está aí, né, no fundo do Cascais com os agilistas. Bom, para a gente começar, eu quero falar rapidamente aqui um pouco para vocês sobre o ICEI Talks, né, que é esse evento que a gente faz toda quarta-feira. E o ICEI Talks, ele é uma iniciativa do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Então, nós temos diversas edições já realizadas, já está indo para mais de um ano, quase um ano e meio já que a gente realiza o ICEI Talks. E caso você não conheça, né, o icei.pucminas/talks, você vai acessar esse site que estava aqui no slide, onde você tem acesso a todas as edições que passaram, né? Esse nosso programa, ele é um programa gravado e ele vai estar disponível no site do ICEI Talks tão logo a gente termine. O ICEI Talks, né, como eu já disse, ele é realizado pelo ICEI, Instituto de Ciências Exatas e Informática, da PUC Minas, e o nosso instituto é responsável hoje por uma série de cursos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e a gente tem aqui uma lista desses cursos, os cursos presenciais, os cursos virtuais, né? Então tem cursos de bacharelado e de tecnólogo, que são ofertados nas duas modalidades. Então, a gente pode ver ali, né, nos cursos presenciais de Ciência da Computação, que é o curso mais antigo, né, dentro da área de Tecnologia da Informação. Ciência de Dados, que é um curso que está começando aí a partir de 2022. Engenharia de Computação, Engenharia de Software. Os cursos também de Física, Matemática, né, Jogos Digitais, Sistemas de Informação. E na parte de virtuais, uma linha vasta aí de tecnólogos, análise e desenvolvimento de sistema, bancos de dados, gestão de TI, jogos digitais, redes de computadores, segurança da informação, sistemas para a internet e a novidade aí também o curso de sistemas de informação, o bacharelado também agora é ofertado, né, como um curso virtual totalmente EAD. Na linha, né, de pós-graduação, a gente tem aí vários cursos, né, em diversos núcleos na área de Lato Sensu, né, na modalidade Lato Sensu. Existe o PPG-INF, que é o Programa de Mestrado e Doutorado em Informática, que ele é realizado pelo Instituto de Ciências Exatas. Eu não vou me ater a falar o nome de todos os cursos, não, mas vocês podem perceber que existe aí uma gama, né, de diversos cursos que a gente trabalha. A PUC, né, por meio do Instituto de Educação Continuada, é pioneira na pós-graduação, então a gente tem aí uma experiência muito grande e um carinho muito grande por essa linha, né? Gente, eu cortei aqui a minha apresentação, era só para realmente dar as boas-vindas. No dia de hoje, a gente vai falar sobre um profissional que está muito demandado no mercado. E eu trago dois especialistas para conversar com vocês. O Agile Coach é um dos principais articuladores da agilidade em negócios, da transformação que está acontecendo nas empresas
para se adaptarem a esse mundo, né, de incerteza, de complexidade. A gente tem acrônimos para dizer sobre essa complexidade, para esse caos, né, em que a gente está vivendo, que é o VUCA, que é o BANI, e cada dia tem mais tentativas de explicar essa realidade que a gente está vivendo, em que as empresas cada dia estão mais digitais. Então, para falar sobre isso, né, para falar sobre como que as empresas precisam se tornar mais ágeis e principalmente sobre o papel da pessoa, que muitas vezes é o responsável por isso dentro das empresas, eu vou passar a palavra inicialmente para o Cascais. São dois Fernandos hoje, né? Ficou, ficou inusitado aqui a parceria, mas a gente vai se virando com os sobrenomes, duas pessoas queridas. Cascais vem da mesma alma mater minha, vem de Viçosa, né? Parceirão da DTI, está sempre com a gente. E o Souza, que também é coordenador do curso de Agile Coach. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Cascais. Por favor, primeiro agradeço, né, em nome do Instituto, em nome do nosso diretor, professor Lúcio, que hoje não pôde estar conosco aqui. Primeiro eu vou passar para o Cascais. Fala um pouquinho, né, da sua experiência, um pouquinho do que a IDTI tem feito, né, em cima dessa questão da agilidade aí. Vamos lá. Ótimo. Eu que agradeço o convite aí, Roma, aqui para poder participar desse papo disso aí. Tentar contribuir com um pouco aqui do que a gente tem vivido no mercado por parte da DTI, para poder me apresentar, né, para o pessoal que está assistindo. Meu nome é Fernando Cascais, como o Roma já trouxe. Eu também vim da UFV, assim como ele, né, formado no curso de Ciência da Computação. E desde a universidade me atraiu muito o mundo da agilidade, o mundo dessa gestão que não fosse tanto baseada em chefia, e sim numa liderança que seja inspiradora, e desse modelo que não é tanto focado em processo, e sim focado no resultado final. E aquele resultado que agrega valor, e não simplesmente entregar resultado por entregar. Já tem uns 6 anos que eu estou mais envolvido com essa parte de gestão ágil, e uns 2 que o meu foco principal tem sido essa parte de consultoria e de coaching, de como ajudar empresas de médio e grande porte hoje, que a DTI atende, a alcançar esse bom nível de maturidade ágil, essa fluidez, esse bom processo. Como eu estou no mudo. Estava no mudo aqui, muito bom, Cascais, obrigado. E agora eu passo a palavra para o Fernando Souza. Fernando, fala um pouquinho aí da sua vivência, fala um pouquinho do curso, né, que você está à frente dele, desse trabalho todo que você tem feito aí. Show. Primeiramente, agradecer, obrigado aí o convite, a todos os participantes, né, pela dedicação do tempo. Eu venho aí de uma pegada de agilidade aí há praticamente 10 anos, 2011, meu primeiro contato com agilidade, já dentro de uma empresa de construção civil, e a MRV, né, diretamente. Depois fui evoluindo como um todo, e hoje atuo diretamente como Agile Coach e especialista em transformação digital dentro da VLI, onde a gente vem aí conquistando vários prêmios, desde inovação aberta, com mentalidade como um todo, né? Uma grande trajetória, utilizando aqui de parceiros como a DTI e o Waze, entre outros nativos digitais que possam colaborar. A parte de agilidade eu trouxe aqui também para dentro da PUC, né? Apaixonei, essa é a verdade, apaixonei lá pelas práticas ali, né? Com o comportamento, a forma de atuar no dia a dia. Em 2014 já vim ventilando isso dentro da PUC. Em 2016 a gente implementou o MVP, né? O curso de gerenciamento ágil de projetos com 46 horas, um curso de aperfeiçoamento, comprovando a demanda e tudo. E na sequência, ainda em 2016, no segundo semestre, a gente já conseguiu trazer a especialização de Agile Coach, uma especialização que fecha a turma continuamente, uma alta demanda, porque as empresas estão demandando esse profissional hoje, né? Já estamos com essa maturidade, com essa necessidade. E com essa evolução do MVP, com os lançamentos, a gente tem, então, a pós de Agile Coach, a pós de Business Agility com transformação digital,
o MBA de Agile Project Manager, de UX Design e Agilidade. Então, a gente foi pegando todo esse viés, né, dando as possibilidades de formação e atendendo a carência mercadológica. Então, tudo que eu vinha vendo de falta, dificuldade de contratação dentro das empresas, como consultor, como passei pela EOAs, eu vim colocando para a formação de novos profissionais para dentro da PUC. E hoje, graças a Deus, nós temos vários profissionais que estão atuando como Agile Coaches, mudaram de carreira ali, né, vieram com esse intuito, mudaram de carreira, já estão até lecionando. O João Paulo é um aluno nosso que veio pela BHS, entre vários outros aqui. Então, assim, dentro da PUC, eu arrisco dizer que a gente foi pioneiro, tá, Romeu, aqui em relação ao Brasil, porque foi feita uma boa pesquisa em relação a se existia uma especialização. Tinha muito curso de aperfeiçoamento, curso picado, para essa questão de ofertas. Eu venho com a formação, uma bagagem de sistema de informações, não fui muito para o lado somente técnico, para o lado de gestão, fui para o lado de pessoas, literalmente dizendo, né? Tem muito a ver aí com agilidade. Vim me certificando e hoje atuo, como bem apresentado aí, como coordenador aqui na PUC dos cursos de agilidade, professor também, Agile Coach, especialista em transformação digital pela VLI, com palestras e consultorias também. Isso é um pouquinho aí que eu posso deixar para vocês. Depois eu deixo aqui um QR Code de conexão para aqueles que desejarem. Muito bom, Souza. Eu costumo te chamar de Fernando, né? Mas hoje vai ter que ser Souza. Ok. A gente já participou juntos de cursos aí, somos, né, próximos. Você falou uma palavra, né, de formação, de mentalidade, de pessoas. Você é um cara da área de sistemas de informação, falando de pessoas. Muito desse processo de agilidade vem de transformar a mentalidade das pessoas, porque o Cascais já tinha colocado lá, né? Nós estamos saindo de uma visão de processo, uma visão muito estanque de processo, né, para preocupação com resultado, né? Gerar resultado para o cliente, para o nosso usuário. Então, há uma transformação que precisa ser feita. Então, vocês que estão, né, nesse dia a dia, a gente trabalha muito agilidade aqui dentro da universidade também, né? Já tivemos algumas dessas discussões, mas como vocês estão percebendo, né, as empresas, como é que elas estão tratando essa questão da agilidade, a questão do papel desse profissional, né, de agilidade, que a gente está chamando de Agile Coach. Né? Muita gente ainda tem dúvidas com relação à configuração desse papel, tem muitos papéis. Como é que vocês estão vendo, né, o movimento que as empresas estão fazendo, que vocês participam e as outras que vocês interagem? Eu vou deixar à vontade aí para vocês se candidatarem à fala. Quer começar, Cascais? Posso? Vamos lá. Pegando um pouco do começo, assim, né, da sua frase, acho que ela é extremamente pertinente, quando você trouxe a questão da pessoa. Quando a gente vai para o mercado, ainda mais quando a gente está falando de grandes empresas, né, que nem o Souza está lá na VLI, que a gente atende a Vale, Gerdau e tantas outras grandes empresas no Brasil, quanto algumas outras no mundo. O time que hoje está na gestão dessa empresa é um time que foi formado por uma escola que ela era extremamente processual. A gente está falando de profissionais que têm uma formação de 15, 20 anos, que já carregam esse modelo processual. E dessa época que vem essa formação desse time, né? Se a gente for pegar na memória, foi a época que se veio o Manifesto Ágil, que se viu a necessidade dessa mudança, né? E mesmo com o Manifesto Ágil, a gente viu que precisou sim de uma curva e um tempo para aprendizado dentro das empresas para que se pudesse adotar a agilidade de verdade. Então, por mais que o manifesto fosse antigo, houve sim um esforço muito grande que a gente chegou no mercado como um todo em tentar fazer o ágil virar um processo. E ao momento que se viu que isso não funciona bem, que eu acho que foi bem abraçado
essa capacitação que nem a PUC tem realizado, né, de formar pessoas que tenham experiência no universo ágil e que possam replicar isso dentro de outras empresas, principalmente na parte de capacitação, e é onde vem a parte de trabalhar mais com as pessoas, e por que o papel do coach é tão importante, né? Porque ele não é alguém que vai chegar simplesmente ali, desenhar um novo processo e falar, ó, tá, que papel sigam dessa forma. Coach é aquela pessoa que vai sentar do seu lado e falar, colega, qual que é o seu desafio? Como que está o seu backlog? Por que você não está conseguindo entregar? Não conseguiu entregar desse jeito? Vão experimentar tal e tal ferramenta. E eu acredito que é nesse processo de transformação das pessoas que realmente está o segredo da empresa conseguir se tornar ágil. Boa. O que eu tenho aí, né, percebido até pela formação e pelo mercado até na divulgar as vagas que eu perdido, né? Até no meu post lá eu coloquei algumas vagas para o pessoal já se atentar ali em relação a isso. Se confunde às vezes, né, do Agile Coach ao Scrum Master Agile Coach, Agile Master, é o Kanban Coach, como é que funciona tudo isso, né? Nós temos uma questão que é fortemente desejável que ele conheça das práticas, dos frameworks e dos métodos, porque ele vai fazer ali com o seu coach as provocações, como o Cascais colocou, para fazer os experimentos. O que a gente busca na formação hoje, que eu vejo até em algumas vagas mais maduras de empresas que estão nessa vibe, vamos chamar assim, é que a diferença clássica do ser ágil e fazer ágil, né? Então, você provocar a mudança comportamental, fazer as perguntas certas, né? Estar apaixonado pelo problema, não pela solução, mudar aquela configuração mental da qual a gente foi educado pelos processos e está norteado por princípios, propósitos, né? Então, a gente tem toda essa virada de chave que não é da noite para o dia, não é algo trivial para nenhum de nós profissionais. A gente reluta, porque a gente foi educado durante um bom tempo assim. Então, esse processo no dia a dia, nós vamos nos deparar com aquela área de engenharia, de compras, que não é uma área de tecnologia, que sempre foi ali aquela caixinha e não pensa de uma forma diferente, não é flexível, não é adaptável. Então, são as provocações no dia a dia, na formação desse profissional, que a gente vai fazendo as proposições. Então, por exemplo, dentro da pós de Agile Coach, a gente fala muito de pessoas. As pessoas, vou aprender só o lado técnico e comportamental, porque você vai desenvolver outras pessoas, você vai lidar com outros times. Então, como identificar o perfil daquelas pessoas que estão dentro daquele squad, se está adequado, experimentar se elas são flexíveis e adaptativas de fato, né? Ou se é aquela pessoa que está ali, sou pago para codar, estou aqui só para codar, não me preocupo com outra coisa. Me dá a especificação de requisitos aqui que eu vou seguir e não quero conversar com ninguém. Essa mudança ela é um pouco aí mais difícil para os profissionais. Eu não sei, por exemplo, dentro da realidade aí, Cascais passando por outras empresas, mas num perfil técnico, geralmente, quando a gente está fazendo esse papel do coach, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade que aquela pessoa que estava acostumada a receber o input e depois ela entregar o output dela, e não dela colaborar, dela construir de forma colaborativa, de forma adaptativa. E quem está muito nesse viés tem uma certa dificuldade, né? São os paradigmas, os pré-conceitos formados que a gente precisa estar derrubando um pouquinho. Isso é bem verdade. O Romeu tá no mudo, eu não sei se ele está falando conosco. Eu estou com esse habilite, eu vou ficar com o microfone ligado, mas, Souza, você falou de uma coisa e tem muita gente que, quando se depara com esse conceito, né, do ser e do fazer, ainda não compreende muitas vezes a diferença de ser ágil e fazer ágil. Eu queria que vocês, de maneira rápida, né, colocassem o que vocês percebem nas empresas hoje, né, e que poderia caracterizar essas empresas que ainda fazem ágil, mas elas não respiram o ágil, elas não, né? O que caracteriza isso para as pessoas terem um entendimento mais claro disso? Eu posso puxar aqui. Eu acho que tem uma frase do o Schuster, ele é o host dos agilistas, né? Esse podcast aqui, ele também está à frente da DTI, que ele
que ele tem, que eu acho que é bem interessante, traduz bem, né? Que sempre que pergunto para ele, ó, como que eu faço para eu poder começar a ser ágil? E ele responde, você não começa a ser ágil sendo tradicional, você tem que começar a ser ágil sendo ágil. Então, não espere um plano perfeito, não espere que vai ter um descritivo certinho, você tem que fazer o passo A, B, C, D, para poder se tornar ágil depois de um ano seguindo esse cronograma que você vai ser ágil. Não, não vai ser desse jeito. Então, para poder se tornar ágil, você tem que abrir mão dessa necessidade de uma falsa certeza futura que você tem e aprender principalmente a ser adaptativo. Então, o ágil é se adaptar da melhor forma possível e o mais rápido possível. E não é, apesar do livro que mais fez sucesso dentro do Scrum, né, se eu entregar o dobro na metade do tempo, eu não gosto muito desse título, porque confunde muito. Confunde muito o ser rápido com o ser ágil. Assim, um trem-bala é rápido, mas ele só vai do ponto A até o ponto B. Um guepardo não. Um guepardo é rápido, um guepardo é ágil, ele consegue virar para um lado, virar para o outro, subir numa árvore, pular para tudo que ela precisar. Então, acho que o principal mindset, né, para esse pessoal que quer fazer essa trocada é o quão eu estou preparado para responder às mudanças que acontecem no meu dia a dia, no meu projeto, no meu processo como todo. Podemos dizer, Souza, que é meio que uma ruptura das estruturas organizacionais que a gente tinha? É um murro no muro das organizações. Literalmente, se eu for bem transparente, né? Quando a gente pega a questão do fazer o ágil, o pessoal vai lá, pega o Scrum, pega o Kanban, coloca ali e fica naquele mundinho deles. Agora eu sou ágil. Até tem uma palestra provocativa que chama Maquiagem da Agilidade. Em alguns trabalhos de consultoria para mostrar que não está nada ágil, né? Então, assim, os frameworks e as práticas, eles são um meio, eles não são um fim. Eles vão te habilitar a você ser ágil, mas você tem que mudar o seu comportamento. Então, quando a gente fala isso para um gestor, olha as dificuldades que eu tenho, né? Eu vou falar assim, em 2 anos já de VLI de outras empresas. Ser ágil envolve respeito pelas pessoas. Tem que ter o respeito. Isso aí é um valor básico que tem que ter. E aí, quando você vê um comportamento desrespeitoso, você vai falar com o gestor, ele fica meio assustado. Né? Olha, a forma como você está se comunicando, a comunicação não violenta entra aqui, né, nesse ponto. Dá abertura para que as pessoas possam expor as ideias. Não só elas poderem expor as ideias, ser contraditório à ideia do diretor, do presidente, porque não é a técnica da pessoa mais bem paga tomar decisão, é você abrir o seu ambiente para que todos possam colaborar. E aí sim gerar o compromisso. Aí eu estou falando em questões do ser ágil. Então nós estamos falando de respeito pelas pessoas, da abertura e as pessoas envolvidas nisso terem coragem para poder falar. Falar aquilo que ninguém está dizendo, nossa, eu nunca falaria isso para aquele gestor, né? Então, por isso que eu falo, é um murro, porque se você não estava acostumado a falar não para o seu gestor, não concorda com isso, você precisa mudar o seu comportamento e ter coragem para isso. Assim como a organização, ela tem que dar esse ambiente propício de abertura. E o ponto para fechar aqui é a questão do compromisso, porque quando você coloca as pessoas para se adaptarem, para colaborarem, elas estão comprometidas, elas vão estar comprometidas. E melhor ainda, entre o ponto do ser ágil, é entender o que é valor para o negócio. Entender aquele presidente, aquele porteiro do PLP, todos ali compreendem o valor do negócio, estão comprometidos com aquilo, se respeitam mutuamente e criam um ambiente propício. E aí dá aquele último encaixe, né, Cascais? Vivenciar o manifesto ágil, de fato, né? Interagir com as pessoas, mais do que os processos e as ferramentas, responder às mudanças. Então, essa é a grande diferença, esse é o grande desafio aí hoje para o Agile Coach, né? Não só para o Agile Coach, para toda a organização que está passando por esse processo da agilidade organizacional ou business agility, como a gente coloca hoje no mercado. Quero complementar, só um ponto que o Souza trouxe que eu acho que é interessantíssimo, que Por favor, Pascal, a gente se depara com tanto estudo, né, com tanta base para poder falar do mundo ágil, mas o grande guia muitas vezes é ignorado. E esse grande guia, ele tem 4 pilares ou 2 princípios. o manifesto. Seguir isso, o manifesto ágil, ele é realmente esse grande guia a ser seguido e começar por ali é um excelente primeiro passo. Cascais, desculpa, Romulo, deixa eu só complementar. Eu coloco aí que algumas pessoas não vão
estar muito apaixonadas ali no Manifesto Ágil, porque ele continua o original, de 2001. Você abre a página, é horrorosa, não tem uma usabilidade, aquela coisa toda. E aí, para o executivo, para o diretor, para um gestor, aquilo não entra na Eu vou mentalidade deles. acreditar nisso, uma página com fundo, com background. Exatamente, né? Exatamente. Aí eu dou uma suavizada, né? Eu faço um design mais bonitinho, uma experiência do usuário e apresento o novo manifesto, mas com aquela mesma essência, para poder conectar, que eu acho que é um outro ponto do desafio de um Agile Coach. Se eu estou falando de pessoas, eu tenho que entender como que aquela pessoa está absorvendo aquele conhecimento. Se eu for muito tecniquez, eu estou rompendo aquele engajamento, aquele compromisso que eu quero. Então, para cada público-alvo, nós falamos de adaptação, a gente tem que ser adaptável. Até na apresentação desse manifesto ágil, de tornar as empresas ágeis. Não é receita de bolo, eu não vou levar o que eu fiz no cliente A para o cliente B, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes. Acho que isso aí enriquece muito a agilidade. Uma coisa que me vem na cabeça aqui, até mesmo, né, o próprio dress code, né, a queda do dress code, a queda dos colarinhos e das gravatas, quando você começa, de certa forma, a respeitar as pessoas, você permite que as pessoas sejam exatamente o que elas são, independente de opiniões, independente de crenças, independente de, né, de orientações. Então, a gente vê que é o seguinte, a ruptura ela é grande, ela vai muito além do processo mudado, das ferramentas, ela vai em você despir de certas coisas que não faziam sentido em certa medida, né? Você ter que colocar um terno para passar respeito, para passar uma imagem, né? Então, assim, são muitas coisas que estão na mesa, são muitas questões interessantes de serem discutidas, e o Cascais falou de uma coisa e o Souza reforçou, né? Ali tem uma palavrinha, coach, que ela é muito confundida, muito confusa para várias pessoas. E aí, caras, eu queria perguntar para vocês, né, sobre como é a trilha de formação desse cara que vira o articulador da agilidade dentro dessas empresas, dentro dessas instituições, né? O Fernando aí, ele falou, né, das formações que ele teve que fazer, e o público vai querer saber um pouco sobre isso, né? O que esse cara precisa ter de background? Como é a formação? Quais são as gradações? Você falou dos vários papéis, né? Agile Master, do Scrum Master, do Agile Coach. Então, fala para a gente, né? Dentro aí das experiências de vocês, da formação de vocês, inclusive, né? Qual que é a trilha que essa pessoa precisa ter? Tecnologia, precisa aprender mais Java, precisa aprender psicologia, né? Vocês falaram, tem muita coisa, eu queria ouvir de vocês. Vou deixar o Souza começar dessa vez. Vamos lá. A gente vê todas as vagas praticamente, sem exceção, pede lá o conhecimento no Scrum, no Kanban, né, experiência do usuário e tudo. É necessário tudo isso? Eu digo hoje, né, até pela minha formação, é bom você ter sangrado para você conversar sobre a realidade da trincheira. Então, se eu fosse falar assim, tem oportunidade como Scrum Master, dê uma experimentada como um Product Owner, se possível, atue com Kanban, experimente, para não ficar só na teoria. Mas o Agile Coach, necessariamente, ele tem que ter o conhecimento, de fato, daquelas práticas e frameworks, mas ele tem que estar antenado nos comportamentos, nas ações, nas adaptações para aquele time tirar o proveito daquelas práticas e frameworks. Então, o que eu trouxe, né? Até para a proposta do curso para o mercado que tem essa demanda? Tinham muitos cursos pulverizados e caríssimos. Então, eu queria fazer um Scrum Master, depois um de Product Owner, um de Kanban, um de não sei o quê. Quando você soma tudo, dá mais de 30 mil, né, dessas formações e certificações. Manage 3.0. Então, a gente
empacotou isso tudo dentro da especialização, de conhecer todas essas práticas. Então, na formação de núcleo de agilidade, a gente tem aula de CX, Customer Experience, da experiência do cliente, Design Think, Design Sprint, de Value Proposition Design, que é proposta de valor, para a gente falar de valor para as pessoas, Scrum, Kanban, como se fosse o treinamento oficial para certificação. Inclusive, os professores são instrutores oficiais de certificações nesse cenário. Falamos de métricas de produto, e aí entramos no fator também comportamental, né? Dessa questão de como fazer a leitura das pessoas. O corpo fala. Então, como fazer essa leitura? Como fazer a leitura se o Romeu não está bem hoje porque o feriado não foi bacana, sei lá, para eu vou estar envolvendo. Por que a minha plane não foi efetiva? O Scrum Master, às vezes, está preocupado somente em seguir o time box, mas ele esqueceu que lá no próprio Guia Scrum fala com ele, garantir que seja produtivo, que ele atenda ao propósito daquele ritual, né, daquele evento. Então, tem um propósito por trás. E para ele garantir isso, ele tem que começar a entender de pessoas. Eu aprendi sangrando, literalmente, né, nos primeiros contatos, que tipo assim, não tem que ser às 4 horas, quando acabou, você não participou, aquele cara processual formado. Não, peraí. O que aconteceu com o Cascais? Qual que é o humor do Cascais? Então, tem que saber fazer um pouco dessa leitura comportamental. Então, hoje, dentro da formação que a gente tem entregado, tem sido bem aceita até pelos profissionais que a gente vê deslanchando na carreira, tem dado muito, muito certo, porque o grande desafio é criar a mudança organizacional, derrubar essas crenças limitantes. O terno é o respeito? Como assim? Aí o outro lado também, Vou né? deixar que eu pego. O tobogã e a piscina de bolinhas te tornou ágil e deu post-it para todo mundo? Não. Então, a gente tem que saber fazer essas leituras e alavancar a organização para fazer essa mudança organizacional como um todo. É um pouquinho aí que eu enxergo hoje. Cascais, fique à vontade. Essa parte que você trouxe, eu acho que é extremamente valiosa, né? Tem que sangrar um pouquinho, né? Um dos esportes que eu acompanho muito é o tênis, né? Você vai ver que os treinadores de tênis, eles foram jogadores de tênis. Em sua grande maioria, os grandes jogadores de tênis hoje, eles são treinados por grandes jogadores de tênis que se aperfeiçoaram e buscaram conhecimentos para ensinar. Acho que a palavra coach, né, ela foi durante um certo período muito vulgarizada, assim, como se foi a pessoa que só fica falando alguma coisa e acha que sabe, que não tem embasamento, não, mas cada vez mais o mercado foi selecionando o que era um coach de verdade. Acho que o Agile Coach persiste e vai persistir, porque ele é um profissional que ele passa, assim, por essas sangrias, né, ele sabe ali que não é só seguir o que está no livro, que tem essas nuances e principalmente aprender a ler pessoas. E ele é um profissional que não só passou por aquelas experiências, e pode não ter passado por uma ou outra, mas ele trouxe também uma bagagem de conhecimento sobre o como fazer funcionar da melhor forma possível. Porque quando você pega a leitura de um framework, ele está muito descritinho sobre ritos, ele está muito descrito sobre o que você vai ter que fazer em determinada etapa, qual documento que você tem que preencher, mas eu nunca vi um framework que me fala assim, ó, minha sprint está com 10 pontos de atraso. O que eu faço? Isso daí você não vai achar escrito bonitinho no framework. Acho que a vivência desse profissional conta muito e também a sua capacitação para poder treinar e habilitar outras pessoas para poder fazer esse resultado acontecer. Porque ele não pode só chegar ali e resolver, né? Ele tem que deixar alguém capacitado e habilitado para poder dar continuidade, porque ele tem toda uma organização para poder cuidar. Muito bacana. Gente, agora eu vou fazer uma sessão chororô, né? Eu queria que vocês me dissessem aí para a turma que está com a gente, né, agradeço a presença de tanta gente aí, quais os maiores desafios que vocês têm enfrentado, né, para tornar essas empresas mais dinâmicas, né? A gente está falando de um quase pós-pandemia, que a gente ainda está vivenciando isso, né? Mas nós estamos falando daqui a pouco de pós-pandemia. A gente está falando uma mudança para o digital numa velocidade que está deixando muita gente
né, nauseada. Então, há um processo extenso a ser feito, né? E eu imagino que vocês devem ter encontrado até hoje diversas barreiras. Quais são as maiores barreiras que vocês têm encontrado para trazer essa mentalidade, né, diferente, esse olhar diferente para a produção, né, deixando o processo como importante, mas não o mais relevante, olhando para o cliente, né? O Souza já falou do CX, né? Hoje olhar para o cliente é fundamental. Quais são esses grandes desafios aí, as barreiras que vocês têm encontrado? Fique à vontade, Cascais. Um ponto que eu acho que é um grande dificultador, eu não sei se eu ainda não me fui convencido pela literatura que eu busquei, se é o ser humano que tem o vício da ordem ou se é a sociedade que causa esse vício. Mas é comum a gente abrir o celular ou assistir um jornal e querer saber a previsão do tempo de amanhã e achar ruim se a previsão que a moça falou na televisão está certa ou está errada. Então, só desse vício que a gente tem sobre o prever o amanhã, isso é muito levado para dentro de uma organização, e muito levado mesmo. Então, eu acho que o grande desabafo, assim, né, para o coach não desista se te pedirem um cronograma, se alguma outra pessoa por fora, sem você nem saber, colocar um cronograma lá em cima do seu trabalho. Porque essa vai ser uma grande barreira a se quebrar. Eu não sei, eu acredito que o Souza também passe por isso, né? É comum a gente entrar no trabalho de consultoria e falar, não, beleza, mas o que vai ser o resultado final dessa consultoria? Quando vai ter esses marcos específicos dentro dessa consultoria? E a gente tem que responder, ó, primeiro vamos trabalhar para poder tirar esse vício que você está desse cronograma. Posterior a tirar esse vício desse cronograma, acho que a gente já vai conseguir dar um grande passo com esse ponto. A gente vai poder dar uma escala muito maior dentro da organização. Então, acho que o grande dificultador hoje é quebrar esse grande vício da previsibilidade. O Gantt não morreu. Isso. Não, o Gantt não morreu. O Gantt está vivo ali, talvez respirando por aparelhos em alguns locais, mas pode reviver a qualquer momento. Boa. Olha, eu falo que, principalmente para agora, bem recente, né? O grande desafio e que remói é o tal do orçamento. O orçamento anual, fechado, as metas, aquela cultura ainda processual, isso tá difícil de romper essa barreira. Essas crenças elas ainda continuam ali como crenças limitantes, né, de poder se trabalhar. Em relação a um outro ponto até que você trouxe, eu brinco muito com as pessoas, você tá sofrendo de crise de ansiedade, né? Porque você quer deixar lá tudo bonitinho. Aí eu faço a seguinte pergunta: ok, você quer previsibilidade bonitinha, você sempre é assertivo? Me fala o que você vai fazer no dia 3/11/2022 às 18h45. Ah, mas eu não sei. Eu falei, é a primeira história dentro da agilidade que a gente coloca, planejamento do horizonte. Você tem uma ideia de onde você quer estar? Nós vamos perseguir isso, é o propósito, a missão. Mas agora, se eu te perguntar o que você vai estar fazendo amanhã, possivelmente a esse horário, por volta desse horário, você vai me dar uma estimativa, uma previsibilidade disso. E a estimativa ela não é definitiva, ela tem as oscilações. Tem uma chuva, tem um trânsito. Então, eu vou derrubando um pouco dessas crenças, né, nesse cenário. Só que é o poder do hábito, tá, Cascais, que eu vejo. As pessoas voltam de novo e voltam naquele cenário, até que elas estão imersas, aí elas vivenciaram, mudaram o comportamento de fato e falam assim, não, beleza, agora eu já tô mais tranquilo, né? Sei que eu posso fazer um planejamento trimestral do horizonte, ter uma meta ou um horizonte de longo prazo, mas sem o detalhe. Eu costumo muito trabalhar com gestores. Eu lembro que eu falei assim, meu primeiro dia lá na Veri, eu falei assim, hoje eu vou ser demitido. Meu primeiro treinamento, capacitação, cheio de gestor, diretor e tudo. Aí eu comecei a falar de agilidade. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, ó, eu gostaria que vocês afirmassem para mim aqui, todos vocês fazem planejamento do ano, estratégico e tudo, quantas vezes vocês foram 100% assertivos?
Aí dá aquele silêncio na sala assim, eu falei, eu vou afirmar para vocês, nenhuma. Aí eles riram, né, que sorriso meio amarelo e tudo, eu falei assim, aí eu voltei a pergunta, e por que vocês continuam fazendo do mesmo jeito? Então, é aquela crença É o cara limitante. que vai fazer a mesma coisa e que é um resultado diferente, né? Exato, é aquela crença limitante e tudo. Então, assim, todas as empresas, se você for olhar esse período de outubro e novembro, elas estão fazendo o quê? Definindo o orçamento do ano todo seguinte, escrevendo na pedra, definindo todos os projetos, aí dá uma pandemia igual ocorreu, fica todo mundo louco, né? Então, assim, às vezes não aprende nem com a pandemia, e esse é o grande desafio, assim, a gente volta a falar com as pessoas, a explicar, então, eu falo que as pessoas, elas têm uma crise de ansiedade, e essa crise de ansiedade leva a essa questão da previsibilidade no detalhe, mas elas não conseguem enxergar além disso, né? Que tipo assim, mas dá errado, mas eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter, eu quero ter. É o Sméagol do Senhor dos Anéis, My Precious. Existe uma pergunta do Gilson, que está sempre com a gente aí. Mais uma vez, obrigado, Gilson. A pergunta é, né, existem setores ou áreas que é mais difícil aplicar o agilismo, a agilidade? Vocês conseguem designar assim? Olha, a que eu peguei maior dificuldade é a área de regulatório, que cuida só de lei, né? Dentro da VLI tem vários órgãos regulamentadores. E é uma área processual, só que aí eu não fui, tipo, vamos aplicar uma prática aqui, eu fui na questão deles tentarem flexibilizar os processos deles. Mas aí é aquela empatia, né? De você entender a área do outro. Tem coisa que já está no ápice. As outras, uma área que eu achei que seria bem difícil seria engenharia. E aí o resultado foi surpreendente. A gente pegou a área de engenharia, nada de TI, tá, pessoal? A área de engenharia cuidava de ordem de manutenção de serviço, das locomotivas, dos portos, e a gente foi tratar esse grande problema. Tinha um backlog de ordem de serviço gigantesco e tem o tempo do ciclo de vida dessas ordens. O desafio que o gestor deu, falar, eu quero ver se esse ágil funciona. Tinha Gantt, diagrama de tornado, tinha tudo, altos controles bons. Se quer? Quero. Colocou todo mundo da área, a gente deu treinamento. Primeiro mês, já deu resultado. Eles rodaram, já deve estar na 12ª sprint, mas reduziu em 50% o backlog, aumentou em 38% da produtividade. Está virando para todos os outros portos e terminais, porque eu falei assim, me dá o pior cenário, me dá o bom não, dá o pior cenário. E aí foi mudando os comportamentos. Na primeira reunião, matou coisa que tinha 2 anos. Só colocar as pessoas juntas para conversar. Na primeira reunião de plane, né, de planejamento da interação. Então, assim, hoje eu não vejo a área A ou B difícil. Acho que é muito a gente saber ler e compreender melhor o que está acontecendo. Pelo menos no papel de Agile Coach, um pouquinho disso aí. Eu queria só colocar um complemento, que eu acho que você colocou, né, como uma parte onde você tem mais dificuldade ali, a parte fiscal. A parte fiscal, ela, por natureza, né, ela é muito mais processual. E a gente tem muita replicação. Então, nos locais que a gente tem muita replicação ou restrições legais muito fortes, acho que é onde a gente tem mais dificuldade. Principalmente quando a gente está falando, um exemplo claro, quando a gente está tratando de processo de auditoria Sarbox. Seja a Bolsa de Nova York, seja a Nasdaq, que é um pouco mais flexível, mas não é nada flexível. Então, quando a gente vai trabalhar com esse pessoal, o risco que eles tendem a assumir é muito curto. Então, fazer uma mudança de mindset ali, eu acho que é onde a gente tem muita dificuldade. Boa. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o fechamento aqui. Eu costumo dizer que esses bate-papos, 1 hora é um desafio, porque a gente poderia falar aqui de várias coisas, né? Desde da formação, que eu acho que a gente não conseguiu nem passar pela riqueza toda da formação da Agile Coach, né? Eu me recordo quando eu comecei minha carreira de gerente de projetos, o quanto que eu tive que largar para trás né, toda aquela linha de trabalho que eu tinha. Eu acho que tem, quando o Fernando fala, né, o corpo fala,
tem o livro, a gente entrar nesse mérito e olhar para as pessoas. Tá escrito na camisa do Fernando, né? De pessoas, e tem muita coisa interessante. Mas, gente, tem uma pergunta aí só para a gente finalizar. Podemos dizer que o Agile Coach é uma espécie de mestre da agilidade, pois precisa ter conhecimento em toda a linha ágil, né? Então, vamos deixar essa pergunta aí para finalizar. Vou passar para os dois. Quer que eu fale primeiro? Por favor, Fernando. Olha, nós, como qualquer ser humano, a gente sempre vai estar em constante evolução e aprendizado, né? E a todo momento surgem coisas novas para se adaptar. Eu acho que é aí o grande ápice da agilidade, né? Eu falo, a primeira turma de Agile Coach não é igual a que está agora. E não vai ser igual a que está daqui 3 anos, com certeza. Eu vou até deixar aqui, né, questão de formação no chat, só um pouquinho do script do núcleo de agilidade que a gente percorre, que são diversos assuntos, né, dentro desses 3 núcleos aí. Essa maestria, você vai adquirir ela com o tempo. Esse é o grande ponto que eu falo com todos, né? Até os alunos que estão entrando, ou aqueles que estão em desenvolvimento, estão pareando comigo. Eu tinha uma par que ela não tinha todo o conhecimento, eu não deveria ter. Ela está no processo de formação. Mas, para o time ou para o desafio que eu estou assumindo, eu tenho que ter conhecimento, a bagagem mínima para poder contribuir. Tá? Então, eu vejo assim, se o desafio está muito grande, seja transparente, use a mentalidade ágil, seja transparente. Não sei, mas vou aprender, vamos aprender e experimentar juntos. Topa? Top. E aí você segue nesse caminho. Me pediram, por exemplo, para implantar ágil em escala. Falei, eu ainda não sangrei, quer sangrar junto? Mas eu sou certificado. Já temos 2 pilotos. Eu aprendi até fora do que era certificado. Eu implantei Nexus, que é um, e o outro foi o Safe. Então, toda essa questão tem que estar aberta. Eu acho que é muito mais a gente estar com a mentalidade voltada e ser transparente. O que o próprio Ágil fala. Não adianta você fingir que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, né, Romeu? Romeu tem anos aí na área de TI, você sabe tudo, Romeu. Nunca vou saber. Diga lá, Beleza. Pascais. Boa. Acho que para pessoa que está querendo, eu quero me tornar Agile Coach, acho que o Fernando já descreveu excepcionalmente bem, né? Procure ter a experiência e tenha humildade para aprender também. Você não vai começar com aprendizado perfeito, você não vai começar com essa maestria, mas você tendo abertura e sendo transparente, né, para aquele local que você vai aplicar, você vai estar nesse momento de sangria e de aprendizado, acho que é um grande passo. Procurar um local, né, que te permita ter esse aprendizado. É igual a PUC oferece esse curso, que faz esse bom compilado, né, de vários dos frameworks e tecnologias utilizados. Também Ouço uma os boa. agilistas. Ouça os agilistas, isso, o QR Code está aqui do lado, também tem bastante dica ali. E a internet é uma grande fonte de conhecimento, né? Então, buscar o conhecimento na internet é realmente muito válido. Lembrando que essa maestria, eu não achei ainda uma palavra em português que traduza bem isso, né? Mas eu acho que o grande segredo é o know-how. E o know-how é você ter conhecimento técnico, isso você pega a partir de fazer busca na internet, escutar um bom podcast, fazer um curso de pós-graduação e aperfeiçoamento numa boa universidade e ter vivência. Então, a experiência junto com o conhecimento teórico, ele vai te trazer esse know-how e você vai ser, sim, um bom profissional. Gente, que bate-papo bacana, né? Para mim foi muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer ao Fernando Cascais, né, e à DTI por ceder você. Quero também agradecer ao Fernando Souza, né, pela parceria que a gente tem, por tudo que ele tem feito. Quero agradecer a todos vocês de estarem conosco até agora. Nosso tempo, infelizmente, ele é curto, porque as aulas começam às 19 horas. Então, deixo aqui o agradecimento em nome de todos do Instituto de Ciências Exatas, tanto para os nossos parceiros, quanto para vocês que estão, e deixo também o aviso a todo mundo que vai nos assistir pelo YouTube, né, pelo nosso canal lá. Em breve
esse episódio vai estar disponível para todos. É isso. Cascais, mais uma vez, muito obrigado. Disponha, Ron, eu que agradeço o convite. Souza, meu grande amigo, vamos compor outros temas aí dentro dessa área para fortalecer essa comunidade de agilismo, né? E conte com a gente. Obrigado, cara. Agradeço. Obrigado, pessoal. Uma boa aula, uma boa semana. Nos vemos aí no mercado. Pois bem, chegamos ao final de mais um IC Talks. Não deixe de dar uma olhadinha nas outras edições e deixe esse horário agendado aí, né? Todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente está aqui falando de alguma coisa de interesse para a comunidade de tecnologia da informação e as áreas afins, né? Além das áreas onde a gente pode aplicar tudo isso. Um abraço para todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.